Os cargos de gestão, que eu chamo de gestor carteiro, vai acabar. O que é o gestor carteiro? É o cara que pega isso daqui e leva para o chefe do outro lado dali. É o cara que fica de vem e vai, fica de informação, que fica levando de um lado para o outro as coisas. Se você ocupa esse cargo de carteiro, muito cuidado. Acho que você já prestou atenção, provavelmente você está aqui no YouTube, você também deve estar lá no Instagram, você já viu que para você já era. E por que já era? E aí eu vou te explicar aqui exatamente nesse vídeo. A gente tem algumas coisas que sempre no mundo da gestão. Então assim, eu vou pegar um pouco da literatura, eu vou lá para o livro de gestão de alta performance. Eu gosto muito desse livro, galera, indico bastante se vocês quiserem ler sobre algo de gestão e performance. É um livro de 1995, do CEO da Intel, e ele funciona até hoje. E só para vocês terem uma ideia, às vezes a gente fica pegando aí um monte de gente, guru de internet e tal, pegando informações que eles passam, OKR, os famosos OKR, né, Objetivo Key Results. Cara, esses termos já existem lá desde 95. Então isso não é framework novo, isso não é nada disso novo. Então assim, mesma coisa para a tecnologia. A gente só vai adaptando e criando nome novo para coisa velha. E aí eu vou chegar aqui agora nessa ideia desse gestor carteiro e por que ele vai acabar. Sabe aquela pessoa que o cargo dela era escrever um e-mail? Pois é, isso não vai mais ter necessidade. Por quê? Porque hoje toda reunião, aqui na empresa, por exemplo, eu faço minhas reuniões, eu já começo a gravar. Eu já gravei, ela já está transcrita. Já transcreve, já está no meu Gemini. No final do Gemini, eu só importo ela para algum prompt meu e eu já tenho vários insights. Por que é que eu preciso de ter alguém para me lembrar ali dentro algo que foi falado em alguma reunião, se eu tenho um agente de IA que faz isso por mim e ele nem fica me incomodando ali dentro, ele não fica me chamando para vir conversar, para bater um papo. Outra coisa aqui que eu coloquei, relatório. Cara, relatório ficou muito mais simples hoje em dia, porque a gente não precisa mais de ter dado estruturado. Qual que é a diferença de um dado estruturado e não estruturado? Exemplo, isso daqui é uma conversa em um vídeo, beleza? Mas se não estivesse gravando um dado ali dentro, eu estivesse só falando aqui com os meus amigos de alguma maneira e tivesse um áudio aqui dentro, gravando aqui dentro um áudio, ainda assim, esse dado também é não estruturado, igual eu estou falando aqui com vocês, eu estou falando aqui dentro do microfone, são dados não estruturados. Outro dado não estruturado, minhas transcrições aqui dentro do meu iPad. Dado não estruturado, o que ele é estruturado? Se eu coloco em cima de algum sistema, por exemplo, e que já está pré-definido ali dentro algumas etapas. Pensa comigo, nome, e-mail, telefone, isso é um dado estruturado. Agora, se eu falei aqui várias palavras e que nelas conteve nome, e-mail e telefone, a IA consegue identificar. Deu para vocês entenderem? Dado não estruturado é o dado bagunçado, resumindo. E o dado estruturado é aquele que a gente já pré-definiu ali dentro, o que a gente vai ter de etapa. Com a inteligência artificial, a gente não precisa mais de dados estruturados, porque a IA é muito boa em ter dado estruturado. Eu fiz aqui na empresa um projeto que é dentro da nossa central de vendas. E aí eu começo a falar, galera, que vender não deveria ser muito difícil, não deveria ser difícil. E o que eu fiz dessa nossa central de vendas? Eu importei toda a base de leads que já conversou aqui dentro com a gente. E aí dentro dessa nossa base de leads, hoje eu consigo filtrar qual o segmento de cada empresa, se essa pessoa deu atenção ou não, de 1 a 100, quanto esse lead é importante, quanto não é. Como que eu sei o segmento da empresa da pessoa? Tinha um campo lá, me digite aqui o seu segmento. Tinha alguma... Não, era uma conversa de WhatsApp. Só que a IA identificou e entendeu qual que é o segmento dessa pessoa. Por que de 1 a 100? Porque eu disse para a IA que pessoas que falarem A, B e C, para mim já ganha 10 pontos. Se falar que ela tem 10 funcionários, ganhou mais 20 pontos. E por aí vai. Então no final eu consigo criar um score de uma conversa não estruturada. E esse é o poder ali dentro da gestão que os antigos gestores carteiros aqui dentro, eles não vão conseguir acompanhar. Justamente por isso, o papel do gestor sempre foi conseguir ser o cara desse lago de dados, desse lago de informação. Mas com o tempo, obviamente, a maioria deles, alguns até tentaram, né, fazer vários cursos e tudo mais, mas a maioria deles não conseguiu avançar, não conseguiu seguir ali dentro nesse conhecimento, porque a gente foi avançando de uma maneira muito rápida. Então até tiveram alguns gestores que foram pro lado do Big Data ali dentro, né? Das informações. E esses foram os bons gestores que eu comecei a perceber dentro do mercado. Mas gestor que não tem dado, que não consegue... Gestor que não tem dado é foda, hein? Eu quase falei lá ele. Voltando. A maldade na cabeça da galera. Ai, ai.
Voltando. Outro ponto desse gestor. O gestor puxa saco. Cara, o gestor puxa saco, para ele agora ele tá enrolado. Por alguns pontos aqui, né? O gestor puxa saco, ele só consegue avançar dentro das empresas porque ele sabe a origem de tudo. Cara, o puxa-saco, ele só segura. Não adianta você só ser um gestor puxa-saco. Se você é puxa-saco, mas não detém o poder da informação, você tá fadado a perder ali dentro desse jogo. Mas quando você é um gestor puxa-saco e tem a informação de quem tá com problema na empresa, na ponta, até o nível da diretoria ali dentro, aí você consegue jogar esse jogo. Só que, de novo, a IA consegue facilitar ali dentro a vida das duas pontas, sem ter a necessidade desse gestor puxa-saco ali dentro desse caminho. E essa é a grande ideia. Então agora vamos fazer esse desfecho aqui dentro desses pontos, né, desses gestores. Então bora lá. Se você, gestor, carteiro, ainda não entendeu como é que você vai fazer para gerar mais relatório, gerar mais valor, você agora precisa começar a tomar alguns pontos de decisão. O que das minhas atividades, do meu core business ali de gestão, então assim, o gestor ele pode ter várias atividades, obviamente numa empresa pequena é diferente, numa empresa grande a gente sabe que é bem mais complexo, então a gente acaba tendo um gestor para pessoas de recursos humanos, um gestor para finanças, um gestor para cada área. Eu vou partir da ideia do gestor na área de finanças, o cara que está olhando ali dentro o dia a dia financeiro da empresa, beleza? Cara, se você é esse cara, você deve começar a estudar alguns tipos de inteligência artificial que eu vou listar aqui para você. Uma delas é essa última agora, de você criar o seu próprio agente de IA, que é o CloudBot, agora é Multibot, e eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas talvez ela já mudou de nome. Pensa comigo, se você agora, gestor, consegue ter os seus auxiliares, que são os seus agentes, na sua mão, você vai conseguir gerar mais valor para essa empresa. Agora, se você não for a pessoa que implementou isso lá dentro da sua operação, sinto muito lhe dizer, mas você vai ficar desnecessário. Então pensa comigo, nesse jogo, nessa valsa, se você não conseguir dançar, é você que vai dançar. E aí você precisa começar a pensar em cima disso. Cara, o que eu, como gestor de finanças, eu preciso começar a me apoiar? Você precisa começar a se apoiar em agentes. Então, o que antes você vivia pedindo, contrate mais pessoas, contrate mais ferramentas, contrate mais isso e aquilo, se você agora parar e estudar, tô falando, gente, de estudar uma semana, é complexo instalar uma VPS, essas coisas assim? É um pouco, mas na boa, gente, vocês conseguem editar no CapCut, vocês conseguem editar tanta coisa, você vai dar conta sim de subir uma VPS, não é tão complexo quanto isso. Editar vídeo é difícil, mexer em imagem é difícil, tudo isso também é difícil. Editar dentro do Instagram é difícil, tudo é difícil quando a gente não conhece, tudo que é novo pra gente, o estranho. Então subir um agente autônomo vai ser estranho realmente no início, mas você vai conseguir se adaptar. E aqui dentro da internet, aqui dentro do YouTube mesmo, a gente tem diversos vídeos onde ajuda a gente. Outro ponto, se você é esse tipo de gestor, fez tudo isso, agora começou a criar os seus agentes ali dentro, começa a criar uma rotina entre envios de relatórios automatizados, entre inputs para você com mais velocidade. Então o problema das finanças, eu vou dar um exemplo, não é o gasto ali dentro orçamentário, é não conseguir cortar com velocidade. Então se você já sabe que tem 60% de coisas da empresa que está gastando não está sendo utilizada, já corta logo. Como que a gente faz isso? Através de inteligência, de dados, de agentes autônomos. E aí, por fim, galera, se você assistiu o vídeo e ainda assim, às vezes fica com um sentimento de o mundo está evoluindo, as coisas estão avançando, tem uma coisa que eu gosto, mas na verdade eu sinto até às vezes um pouco de medo. Eu li um livro uma vez que é do Yuval Harari, que 21 lições para o século 21. Lá nesse livro ele fala uma frase que eu nunca esqueci, e, ela para mim é muito impactante, principalmente agora na era da IA. Na época não era tão avançado assim inteligência artificial quando ele escreveu esse livro. E às vezes é melhor a gente lutar contra a exploração do que contra a irrelevância. Porque quando você é irrelevante, galera, não tem o que você fazer. Agora a exploração a gente ainda assim pode ficar reclamando por aí. Eu tô sendo mal pago, eu tô sendo isso, eu tô sendo aquilo. Mas muito cuidado quando você se tornar irrelevante. Fechou? Desfecho do vídeo, bem triste aqui no final. Um abraço e até o próximo vídeo.